Salmo de número 4, para a mensagem de Deus nesta noite, no dia do Senhor. Abramos a sua palavra no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Salmo de Davi. Irmãos, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor, a leitura da palavra de Deus. O Salmo 4 diz assim, no seu introito: Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio de tua palavra, ó Deus, ilumina o nosso entendimento e guia-nos na exposição fiel da mesma, em nome de Cristo Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 4, ele é anexo, ele tem como contexto o Salmo de número 3. O Salmo de número 3, que nós já vimos aqui na nossa igreja, é o salmo quando Davi clama a Deus em meio à perseguição vinda da parte do seu próprio filho, Absalão. Absalão perseguia a seu pai Davi. Absalão desejava matar o seu pai Davi para assumir o lugar dele no trono. Então Davi, no meio da adversidade, escreve o salmo de número 3. Mas também no meio dessa mesma adversidade, Davi também escreve o salmo de número 4. Então o Salmo de número 3 e o Salmo de número 4 possuem o mesmo clima e o mesmo conceito. Veja como isso é verdade. Atentem para o Salmo 3. Veja o que está escrito no verso 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Agora veja o Salmo de número 4. Verso de número 4 diz: irai-vos e não pequeis. Agora veja a questão de dormir, a referência. Consultai no travesseiro o coração. A ideia de dormir. E sossegai. E veja agora o 8, que se parece muito com o 5 do 3. Em paz me deito, e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Daí então, irmãos, podemos compreender e pensar com certeza que o Salmo 3 e o Salmo 4 são unidos nesse contexto, nesse conceito de, em meio à tribulação, o povo de Deus, o servo de Deus, repousa seguro, porque Deus, o Senhor, o guarda e o sustenta. Meus irmãos, esse Salmo de número 4 é o primeiro que possui um sobrescrito falando da sua natureza musical. É o primeiro salmo para ser cantado. Veja aí, antes do versículo 1, o introito do Salmo 4. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Quando Davi dirige esse salmo para ser entregue ao mestre de canto, o que Davi está querendo dizer é que esse salmo era para ser cantado, ou era para ser cantado no serviço do templo. Esse salmo foi escrito para ser cantado na assembleia da igreja de Israel, na assembleia dos israelitas. Quando Israel se reunia, eles cantavam esse salmo, porque ele fora composto para este fim também. O Salmo 4 tem uma estrutura simples. A estrutura do Salmo 4 é dividida em 3 partes. Veja comigo aí, acompanhe comigo o Salmo 4. Do versículo de número 1,
trata de um clamor de libertação. O salmista clama a Deus que venha ao seu auxílio. Na parte 2, na segunda parte do Salmo, dos versículos 2 a 5, o salmista adverte os ímpios das suas maldades e pede aos ímpios e convoca os ímpios que se arrependam delas. Então, na primeira parte, o salmista clama a Deus para que venha ao seu socorro. Na segunda parte, o salmista se dirige aos ímpios dizendo: olha, vocês estão praticando a maldade, arrependam-se, confiem em Deus. E por fim, dos versos 6 a 8, o salmista diz que só Deus é capaz de conceder a verdadeira alegria, paz de espírito e segurança permanente que necessita o homem. Então, esta é a estrutura do Salmo. A primeira parte, um clamor a Deus para que ele venha em socorro do salmista. A segunda parte, o salmista se torna aos ímpios, vira-se aos ímpios que estão fazendo mal a ele e diga: olha, não façam assim, revejam seus caminhos, arrependam-se e confiem em Deus. E aí o salmista termina dizendo que só do Senhor o homem pode ter paz e segurança completa. Vamos ver como isso se desenvolve no decorrer do Salmo. Vamos ver o primeiro versículo, o primeiro verso. Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, Davi começa com um clamor, como era próprio nos seus salmos. Davi começa muitos dos seus salmos, clamando a Deus por socorro. Daí nós podemos lembrar, meus irmãos, que crentes passam por angústias, crentes passam por provações e dificuldades, mas os crentes têm um Deus no céu que está pronto a ouvi-los. Davi então clama ao Senhor que venha ao seu socorro. Veja, responde-me, ó Deus, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Aqui Davi, meus irmãos, já compreende que mesmo ele passando por angústia e tribulação, Deus é justo. A ideia é a seguinte: Deus não faz nada de errado. Quando Deus permite que nós passemos por tribulações e angústias, Deus tem um propósito justo e bom nisso. Deus sempre é justo, Ele não nos tratará injustamente. Aliás, a ninguém Deus tratará injustamente. Até aqueles mesmos que serão lançados no inferno, serão tratados de maneira justa ao serem lançados ali, porque pecaram contra Deus, e é justo que o pecado leve à morte. Portanto, Deus jamais age injustamente, e o salmista, mesmo em angústia, reconhece que Deus é justo. Meus irmãos, eu tenho irmãos, amigos meus, um casal muito amigo meu em São Paulo. Eu cresci junto com esse casal, e ontem esse meu irmão na fé nos avisou, nos ligou e disse que nós temos orado por isso também. Disse que um dos filhos dele pequeno estava passando mal, ele foi ao médico com ele e ele descobriu que um dos filhos dele pequeno está com um tumor no cérebro. Mas ele disse: olha, ele me trata como Paulo, né? Somos amigos de infância, mas eu tenho confiado em Deus. Deus tem sido o meu auxílio. Essa hora é muito difícil, irmãos. É só Deus para nos guardar de revolta. Por que Deus fez isso com meu filho? Por que Deus fez isso com meu filho? Mas esse conceito verdadeiro da doutrina é poderoso para nós. O salmista também sofria, e ele disse: Deus é justo, Deus sabe o que está fazendo, Ele não erra. Eu estou passando por angústia, e na minha angústia eu clamo ao Senhor, mas eu sei que Ele é justo, Ele tem propósitos nisso, Ele jamais agirá comigo com injustiça. Mas veja mais, irmãos, o texto continua: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja, meus irmãos, é interessante que o salmista passa por angústia. Ele não esperou ser livrado da angústia para louvar a Deus. Na angústia ele está louvando a Deus, na angústia ele está buscando a Deus. Ele não murmura contra os céus, ele não se revolta contra Deus, ele confia em Deus na angústia. Veja o que diz o Salmo: na angústia me tens aliviado. Lembra, meus irmãos, que Esdras, na oração que nós vemos de Esdras, no capítulo 9 do livro, ele diz assim: Senhor, o Senhor não nos tem tratado segundo o que nós merecemos. A ideia é que Deus minimiza as nossas angústias. Muitas das angústias
nas quais nós estamos inseridos e pelas quais nós passamos, às vezes nos vêm por nossos erros, mas mesmo assim Deus nos tem aliviado nas nossas angústias. Portanto, meus irmãos, Deus é misericordioso. Se Ele tem um propósito das angústias, Ele ao mesmo tempo está lá para aliviá-la, para nos dar força e nos consolar. E Davi sabia disso. Irmãos, Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Davi estava sendo ameaçado de morte pela sua própria casa. Mas Davi diz: na minha angústia, ó Deus, Tu me tens aliviado. Mas vamos mais. Depois de fazer esse clamor de libertação inicial, Davi se volta para os ímpios que o perseguiam, que atentavam mal contra ele, e avisa-os para que mudem os seus caminhos e passem a confiar em Deus. Olha o que Davi diz. Vamos ler o versículo de número 2. Leiamos o verso de número 2. Leiamos juntos, por favor. Homens, até quando tornareis a minha glória? Homens, aqui está se direcionando àqueles que estão contra Davi e por consequência estão contra o Senhor, porque Davi é o rei que o Senhor estabeleceu, e ir contra o ungido de Deus é ir contra o próprio Deus. Então Davi diz: homens, até quando tornareis a minha glória? A ideia de minha glória aqui, meus irmãos, é um título para Deus. A minha glória aqui é o meu Deus. A ideia é essa. Porque qual que é a glória do crente? Senão o seu Deus. Qual que é a nossa glória, senão o nosso Deus? Olha o que Paulo diz: eu não me glorio em nada, senão na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a minha glória, Cristo é a minha glória. A ideia então aqui é antes de Davi, e Paulo fala como Davi, porque Davi chama Deus de a sua glória. Daí a ideia de: homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? A ideia é que os homens ímpios desprezam a Deus e seus mandamentos, por isso fazem o mal a Davi. Porque se esses homens amassem a Deus e os seus mandamentos, eles não praticariam mal contra o próximo, mas eles têm tornado a glória de Davi, que é o Deus, têm desprezado. A ideia de vexame, eles desprezam a Deus e amam a vaidade, amam a si mesmos, e portanto perseguem Davi para se impor. E Davi então diz: homens, até quando vocês desprezarão a Deus, a glória dele, a sua vontade, tornarão ela desprezível, e amarão a si mesmos, ídolos e a própria vaidade? E a ideia, lembre-se que Absalão está perseguindo Davi por vaidade, porque Absalão quer se tornar rei no lugar de Davi. Então Davi diz: até quando vocês desprezarão a Deus, fazendo mal ao próximo, e amarão a si mesmos, na sua vaidade? Essa é a ideia. E veja mais, Davi continua no verso 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Isso aqui é poderoso, irmãos. A ideia de Davi é que ele está cheio de certeza celestial, vinda, brotando da palavra e da inspiração do Espírito Santo. A ideia de que Davi, então, certo disso, ele diz: sabei, pois, que o Senhor está ao meu lado. A ideia é: vocês entendam contra mim, porque vocês desprezaram a Deus, tornaram a glória dele em vexame, porque recusam obedecê-lo, e amam a si mesmos, amam a vaidade, e por isso fazem mal a mim. Mas sabei, homens, que Deus sabe escolher para si o piedoso. A ideia de Davi é: sabei, homens, que mesmo que eu seja fraco, o Senhor está comigo, Ele me escolheu. E é interessante da ideia da predestinação, da escolha, que Davi já aqui antecede, usando termos: o Senhor escolhe para si os piedosos. Deus, a ideia de distinguir, é a ideia de escolher. Deus distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. É interessante, meus irmãos, que o texto nos diz que Deus guarda todos aqueles com quem ele tem a sua aliança sagrada e divina, a quem ele estendeu a sua graça e misericórdia. A Bíblia diz isso, que o Senhor conhece os que lhe pertencem e os guarda. Veja o que diz o Salmo 1:6, eu lerei para os irmãos: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor está envolvido na causa dos justos. E Tayane e André, diz mais a Bíblia: entretanto, diz o apóstolo Paulo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome
do Senhor. É interessante, meus irmãos, que essa ideia que Paulo trabalha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ideia de o Senhor conhece os seus escolhidos e aparte-se da injustiça todo aquele que pertence ao Senhor, é uma ideia, uma doutrina tirada do livro de Moisés, quando Moisés em Números está diante da oposição de Datã, Coré e Abirão. Lembra que nós já falamos aqui na igreja que Datã, Coré e Abirão se levantam contra Moisés, lembra isso, promove uma rebeldia. A ideia é, Deus não fala só para Moisés, Deus fala por nós também, nós queremos também liderar o povo. Veja que o contexto é o mesmo. Absalão diz assim, eu quero reinar também. Davi é o escolhido? Não é não, eu sou, eu vou matar e vou sentar no trono. A ideia de usurpar o direito de alguém. Lá com Datã, Abirão e Coré, lá em Números é a mesma coisa. Moisés tinha sido escolhido do Senhor, assim como Davi tinha sido escolhido, mas havia homens que queriam usurpar isso deles. É o mesmo contexto. E aí então Moisés, a Bíblia diz, o texto diz, e eu separei aqui o texto, diz assim, lá em Números 16, tendo ouvido isso, a oposição de Datã, Coré e Abirão, Moisés caiu sobre o seu rosto. A ideia de desânimo de Moisés, porque Moisés era um homem pacífico, a Bíblia diz, era um homem que não gostava de embate. Ele cai sobre o seu rosto, e então, mesmo assim, ele fala a Corá e todo o seu grupo, dizendo, amanhã de manhã, o Senhor, olha só, amanhã de manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. A ideia de distinção, distinguir, é a mesma coisa que o Salmo está falando. O Senhor distingue para si o piedoso. Moisés diz, o Senhor amanhã fará a distinção de quem é dele e quem é o santo que ele estabeleceu para si. A ideia de referência de Moisés, porque Datã, Abirão e Coré diziam que não, que o povo de Deus era santo também, que devia governar como Moisés. Então Moisés diz, amanhã o Senhor decidirá isso, ele vai distinguir essas coisas. E aí Moisés continua, aquele a quem o Senhor escolher fará chegar a si. A ideia é que Deus está com aqueles a quem Ele deu a sua graça, e embora os ímpios se levantem dentro e fora da igreja para prejudicá-los, o Senhor será com eles. Essa é a ideia de Moisés, essa era a ideia de Davi, e essa era a certeza de Paulo, que os crentes não precisam temer oposição, mas que os ímpios saibam que ao se oporem ao povo de Deus, Deus está com o seu povo, Deus pelejará pelo seu povo. Essa é a ideia. Davi assim está advertindo aqueles seus inimigos da presença de Deus para com ele, e que oprimir a Davi é buscar guerra contra o próprio Deus. Ir contra um crente não é só contra o pastor não, viu? Ir contra qualquer crente, por menor que seja aquela ovelha, e tentar prejudicá-la, é ir contra o próprio Cristo. Ai daquele que tocar no escolhido de Deus. Lembra o que Jesus diz? Qualquer um que servir de tropeço a um desses pequeninos, a um desses crentes que às vezes não são notados, que não tem fama, nem tem cargo na igreja, se alguém servir de tropeço para um desses pequeninos, melhor lhe fora não haver nascido. Melhor lhe fora não haver nascido, antes que se amarrasse uma pedra ao pescoço, ele se lançasse no mar. Veja como Deus ama o seu povo. Aquele crente mais humilde, Deus o guarda, Deus cuida dele. Davi está lembrando isso. Sabei, ó homens, que o Senhor escolheu para si o piedoso, e o Senhor ouve a minha oração quando eu clamo. Graças a Deus, irmãos. Meus irmãos, nós temos uma arma contra a injustiça. Nós temos uma arma contra a opressão. Ela não é o revide. Ela não é a retaliação. Ela não é a ira desproporcional. Ela não é a vingança. Ela é o Senhor. Ela é buscar o Senhor em oração. Deus diz assim, não vingueis. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Aqueles que nos tratam mal, nós faremos o bem a eles. Mas se eles continuarem fazendo mal, o Senhor julgará. O Senhor julgará, porque o Senhor escolheu para si o piedoso. O Senhor nos ouve quando nós clamamos a Ele. Graças a Deus, nós temos um juiz acima de todos os juízes da terra.
o Todo-Poderoso Deus, que nos ouve quando clamamos. Mas veja mais, Davi continua a sua advertência no verso 4, veja aí, verso de número 4 e verso de número 5, vamos ler juntos? Mais uma vez me ajudem por favor, irmãos. Irai-vos e não pequeis, consultai. Os inimigos de Davi são convocados pelo próprio Davi a repensarem, considerar os seus maus feitos. A ideia de Davi é o seguinte: vejam o que vocês estão fazendo, isso atrairá a ira de Deus sobre vocês. É interessante como Davi fazia o bem a quem o fazia mal. Lembra que Davi poupa a vida de Saul várias vezes, lembram-se? Davi tinha a chance de matar a Saul, que tentava matá-lo, injustamente, e Davi não faz. Davi poderia matar Nabal, esposo de Abigail, mas é divertido pelo Abigail, usada ela pela graça de Deus, Davi guarda a espada e não faz. Então Davi diz: olha, homens, vocês se levantam contra mim, vocês deveriam repensar os seus feitos, vocês deveriam consultar o coração de vocês e verem que o que vocês fazem vai contra a palavra de Deus. A ideia de irai-vos e não pequeis, a ideia de, meus irmãos, muitas vezes algumas coisas nos são injustas, e nós queremos nos irar contra ela, e até aí, a Bíblia diz que nós devemos nos irar contra a injustiça, mas Davi, através do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca um freio em nós, diz: vocês podem se irar, há coisas que merecem a ira, mas vocês não devem pecar, vocês devem confiar em Deus, vocês devem buscar a Deus, e repensar os seus maus feitos, repensar o que vocês têm feito. E aí a ideia de consultar no travesseiro o coração e sossegar. É verdade, irmãos, de que aqueles que andam em pecado, quando vão dormir, a consciência lhes pesa. É óbvio e claro que eles podem calar a consciência. Quanto mais eu peco, mais a minha consciência fica cauterizada. Quando eu começo a pecar, eu penso ser um crente, estou na igreja, mas começo a pecar, a consciência dos sermões que eu ouço, da Bíblia que eu leio e tudo mais, vem me acusar. Mas eu abandono a consciência, deixo de lado e continuo no pecado. A tendência é que a consciência, fale a mim cada vez menos. A ideia de cauterizar a consciência. Paulo diz: esses homens que vivem pecando têm a consciência cauterizada. Eles não são mais capazes de consultar a consciência no travesseiro. Eles não se importam mais. É como uma ferida, como um câncer que foi corroendo parte do corpo, e ali não se sente mais nada. Você bate e não tem mais nada. É assim o pecado, ele corrói, ele vai nos cegando, nos cauterizando a nossa consciência, a ponto de nós passarmos a fazer as coisas mais terríveis, e isso não pesar mais, nós não acharmos que isso é um problema, o pecado. Davi então chama os seus inimigos a repensarem ainda quando há chance, ainda quando Deus pode ouvi-los e perdoá-los. Então Davi diz: olha, vejam os seus pecados, irai-vos, mas não pequeis, consultem o coração no travesseiro e descansem em Deus. Daí o verso 5, olha o que eles deveriam fazer ao invés de fazer mal a Davi: confiem em Deus e ofereçam sacrifícios de justiça, ou na nossa tradução aí, né? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, é que os ímpios deveriam abandonar os seus maus feitos e passarem a fazer o que Deus ordena. Aí a ideia de oferecer a Deus sacrifícios de justiça. É interessante que Davi dá a conotação de sacrifícios e os estabelece, apresenta como sacrifícios de justiça. Não quaisquer sacrifícios, mas aqueles que Deus estabelece como justos, como retos, como corretos. Essa é a ideia. Muitas vezes, irmãos, pessoas apresentam a Deus o que Ele não pediu. Apresentam a Deus uma vida que está emaranhada em pecado. Isso não é um sacrifício correto. Os ímpios que perseguiam Davi poderiam achar que Deus estava com eles. Tanto que quando Davi foge de Jerusalém por conta da ameaça de Absalão, ele passa pela região e um homem da região da Judéia começa a maldizer Davi, achando que Deus estava com ele, enquanto ele amaldiçoava Davi, dizendo: olha, bem feito, Deus vai te dar paga, seu assassino, você matou o rei, você matou Saul. Esse homem que maldizia Davi, achava que Deus estava com ele, mas Davi disse: sabei que Deus escolhe para si o piedoso. Então a ideia, meus irmãos, é que nós podemos achar
que estamos com Deus, mesmo vivendo em pecado. Isso é uma inverdade. Por isso que Davi diz: abandone o pecado e passem a oferecer a Deus sacrifícios corretos. Tem muitos ímpios, meus irmãos, que acham que são amados por Deus. E nós aqui hoje, Deus nos livre e guarde, podemos nos enganar. Nós podemos achar que nossos méritos religiosos são suficientes e nos permitem um dia ou outro pecar em alguma coisa. E Deus assim mesmo nos aceitar. Mas isso é uma falha, é um erro. A consciência, o coração deve ser consultado no travesseiro. E todo pecado deve ser abandonado. E nós devemos apresentar a Deus aquilo que lhe é justo. Um sacrifício correto, uma vida sagrada, consagrada ao Senhor. É o que Deus pede daqueles que creem ter dele a companhia. E aí mais: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor, como o próprio Davi fazia. Davi, mesmo cercado de oposição, confiou em Deus. O Senhor distingue para si o piedoso, ele me ouve quando eu clamo por ele. Davi confiava em Deus, Davi esperava em Deus. Agora, depois de advertir os ímpios sobre abandonarem os seus caminhos e passarem a sacrificar corretamente a Deus, ou fazer o que Deus se agrada e confiar em Deus, agora Davi termina o salmo com a afirmação de que só Deus é capaz de conceder verdadeira alegria, paz de espírito e segurança permanente. Veja só o versículo 6 a 8, aí o verso 6 a 8 terminando. Vamos ler juntos todos os 3 versos? Leiamos. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal, em paz me deito. Meus irmãos, o salmo continua dizendo assim: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? A ideia aqui é a seguinte: Davi clamou a Deus para que Deus o socorresse na angústia, com a certeza de que Deus o tinha aliviado enquanto ele vivia a situação atribulada. Ele se volta para os ímpios, para os homens que lhe fazem mal, e diz: olha, Deus escolhe os piedosos. Vocês pensam que Deus está com vocês, mas Ele não pode estar com vocês, porque vocês estão pecando, estão fazendo mal ao próximo. Deus escolhe para si o piedoso. Ele tem me ouvido quando eu clamo a Ele. Então, pensem os seus atos, vão ao travesseiro e consultem a consciência, e passem a confiar em Deus, e oferecer um sacrifício vivo a Ele, agradável e correto. E aí Davi agora diz assim: depois dessa palavra que eu disse aos ímpios, muitos me perguntam, muitos me dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Então a ideia, imagine aí, a ideia depois da instrução de Davi e da advertência a Davi diante dos ímpios, para que os ímpios passem a confiar no Senhor, os ímpios, alguns dos ímpios, procuram a Davi e dizem assim: então, quem nos dará a conhecer esse bem? Como é que nós teremos esta graça? Porque não é isso arrependimento? O ímpio voltando-se ao Senhor depois da advertência? Então a pergunta de Davi, a questão de Davi que ele coloca aqui é: depois disso que eu instruí, muitos clamarão: quem nos dará a conhecer o bem? Aí eles fazem uma oração. Olha a oração deles: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que significa? Irmãos, ninguém pode abandonar o pecado, ninguém tem poder para abandonar uma vida de iniquidade, se o Senhor não fizer resplandecer a luz do seu favor sobre ele. Ninguém pode abandonar o pecado, se o Senhor não o escolher para si, e o seu favor não vir sobre essa pessoa. Quando Paulo diz, meus irmãos, que nós somos escravos do pecado, o que Paulo quer dizer é que nós não temos condição nenhuma de sairmos das correntes do pecado sem que alguém nos liberte, sem que o Senhor pague o preço da escravidão. Quando Paulo diz que nós somos escravos do pecado, a ideia é de que nós não temos como sair dessa situação. O escravo, meus irmãos, ele não tem direito à liberdade, ele está escravizado por aquele que o escravizou, a não ser que um terceiro mais poderoso o liberte, que tenha méritos e condições de pagar o preço. Esse alguém é Jesus Cristo. Por isso, os ímpios arrependidos chegam a Davi e diz: quem nos dará a conhecer o bem?
Como é que nós vamos consultar o coração e nos arrependermos? Como é que nós vamos abandonar os pecados e passar a oferecer a Deus sacrifício de justiça e confiar nele? Aí os ímpios chegam e dizem, os arrependidos: Senhor, lança sobre nós a luz do teu rosto. A ideia, meus irmãos, da Bíblia, de rosto de Deus, é a ideia de que quando Deus, ele vira o rosto, ele desvia o rosto, é a ideia de a pessoa não conta mais com favor divino. A Bíblia diz, e Deus virou o rosto contra eles, e Deus escondeu deles o rosto. A ideia de Deus não quer vê-los, e Deus não quer ter comunhão com eles, a ideia de que Deus vai destruí-los, Deus não tem prazer neles, mas a ideia de que Deus lança a luz do rosto, que o Senhor contempla o caminho, que o Senhor conhece, ele vê, a ideia de interesse, de afeição, de amor, porque importa ao Senhor conhecer o caminho, conhecer aquele a quem ele escolheu. Essa é a ideia do Senhor, lança sobre nós a luz do teu rosto. Esse termo, essa sentença é tomada da bênção araônica. A bênção araônica diz, e que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê a paz. A ideia de favor divino. A ideia é que nenhum de nós, meus irmãos, pode vencer o pecado sem o favor de Deus. Deixa eu lhes falar. Às vezes eu e você estamos tentando vencer o pecado por méritos próprios. Você está fazendo como Lutero fez, antes de se converter verdadeiramente, antes de chegar à consciência do que a Bíblia dizia. Você está tentando pagar os seus pecados. Você está tentando ser um moralista, eu e você, tentando ser mais justo, frequentar mais a igreja, tentar ser mais honesto com as pessoas que estão ao seu redor, tentar amar mais a sua esposa, ser mais fiel ao seu marido, educar mais os seus filhos, obedecer mais os seus pais, mas tudo isso será em vão, se nós não clamarmos a Deus, que Ele nos dê da sua graça, que a luz do seu rosto resplandeça sobre nós. É por isso, meus irmãos, que a respiração, a oração é a respiração vital do crente. Meus irmãos, uma vida nos mandamentos de Deus sem oração é moralismo. Vou repetir. Uma vida tentando viver os mandamentos de Deus sem oração, sem buscar força em Deus e graça, é moralismo. Se eu e você estamos tentando viver a vida, viver o mandamento, sem confiar em Deus e clamar a Deus para que nos revele o que é bom e nos faça praticar aquilo que nos revelou, nós estamos vivendo moralismo, um falso cristianismo. Às vezes nós não damos muito valor e não praticamos a oração, mas ela é vital. Tanto que Davi fala muito de oração aqui. O Senhor escolheu para si o piedoso, Ele ouve quando eu oro a Ele, quando eu clamo a Ele. Oração. Portanto, irmãos, vejam o versículo de número 7. Mais alegria, diz Davi, me pusesse no coração do que a alegria dos ímpios, ou deles, dos homens maus, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Meus irmãos, naquele tempo, a prosperidade agrícola, a colheita, uma boa colheita era tudo. Uma boa colheita era motivo de gratidão, de alegria. Os homens se alegravam e se congratulavam entre si por uma grande colheita. Davi diz que a companhia de Deus, mesmo na adversidade, é melhor do que qualquer colheita. Às vezes sua conta bancária não é recheada. Há muitos ímpios mais ricos do que eu e você. Mas Davi diz, puseste no meu coração maior alegria do que os ímpios têm quando dá fartura para eles, de cereais e de vinho. Porque tudo isso é passageiro, mas a companhia do Senhor é eterna. Em última instância, o que mais vale ao homem é a companhia do seu Deus, mesmo na angústia, mesmo na escassez, mesmo no sofrimento, a certeza de que o Senhor nos escolheu para si, de que Ele nos amou ainda que pecadores, e Ele tem operado em nós, e Ele tem andado conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, é o maior tesouro que uma alma pode ter. É a certeza de que Deus está com ele, aconteça o que acontecer. Daí vem a conclusão do Salmo, em paz me deito, e logo pego no sono. Meus irmãos, Davi está sendo perseguido pelo seu filho, nós já falamos aqui. Em qualquer momento, o seu filho, Absalão, pode achá-lo e matá-lo, mas Davi diz que se deita e dorme. Mesmo angustiado, ele tem condição de fazer isso, porque Deus lhe deu a certeza no coração, e na graça de Deus,
pela graça dele, que o Senhor jamais o desampararia. Então, mesmo nesse contexto, ele pode deitar-se no travesseiro e dormir seguro. Lembram-se quando Pedro foi preso e ele estava de fato ali ameaçado de morte, assim como Tiago foi decapitado? A Bíblia diz que na prisão Pedro dormia, até que teve um terremoto, mas Pedro estava dormindo. Eu fico pensando, meus irmãos, na minha fé falha, você teria condição de dormir na cadeia, esperando a minha execução? Eu acho que talvez a última coisa que eu ia pensar é dormir. Mas Pedro dormia. O mesmo Pedro que negou Jesus Cristo, que teve medo da morte, agora na cela esperando a morte, ele dorme. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A ênfase do versículo está no Senhor. Eu me deito e logo pego no sono, mesmo na angústia. Por quê? Porque eu faço meditação, eu me preparo espiritualmente, eu sou uma pessoa zen, eu sou uma pessoa up, eu sou uma pessoa para cima, eu sou uma pessoa espiritualista, eu consigo... Não, nada disso. Eu estaria em terrível desespero, mas tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A causa de eu dormir em tribulação, dormir seguro, não é a minha capacidade de me controlar, mas é a certeza de que o Senhor, em sua graça, cuidará do dia de amanhã. Nós estamos aí com a ameaça do coronavírus. É óbvio que nós devemos tomar prudência e cuidado, como nós falamos hoje pela manhã, mas jamais desespero, irmãos. Nós podemos dormir seguros, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio. E se nós morrermos com algo assim, qual o problema? Nós não devemos morrer fazendo mal. Mas se o Senhor nos quiser levar por algo assim, qual o problema? Partir para nós deve ser lucro. Nós não temos, meus irmãos, nenhum fundamento para temer nada. Nós podemos dormir seguros, sem temor do mal, pois tu, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Nós tiramos alguma aplicação aqui, meus irmãos, algumas aplicações aqui. Primeira, é que Deus ouve e responde o nosso clamor quando nós vamos a Ele. Ele assim minimiza os nossos sofrimentos. No meio do seu sofrimento e do meu, nós temos um poderoso Deus a quem nos dirigimos, e Ele ouve e opera tudo a nosso favor, mesmo que isso inclua tribulação, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, Deus reconhece e guarda aqueles que lhe pertencem. Deus reconhece a sua vida, Ele conhece o seu coração mais do que você mesmo. Ele sabe se você é um justo, e justo aqui não é alguém que não peca. O justo é alguém que, pecando, arrepende-se do pecado, lamenta diante de Deus e volta aos caminhos confiado no poder de Cristo e da graça redentora dele. Deus sabe disso, Ele conhece o coração, e se você é assim pela graça de Deus, Deus guardará você até o fim. Deus conhece a você melhor do que você mesmo. Ele distingue para si o piedoso. Deus sabe quem é o piedoso. Deus sabe aquele que, de fato, entre nós, confessa seus pecados e se arrepende, e lamenta o que faz contra Deus, e está pronto a arrepender-se e confiar na graça de Cristo. Deus conhece essa pessoa, e Deus guardará ela até o fim. Terceiro, o homem deve então autoexaminar-se, rever seus caminhos, e passar a confiar em Deus, prestando-lhe obediência. Meus irmãos, nós fazemos autoexame. Nós chegamos em casa no final do dia e oramos a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados. Nós abrimos nosso coração quando oramos particularmente a Deus dentro do nosso quarto, expondo as nossas falhas, pedindo a Deus que nos faça enxergar aquilo que nós não temos visto em nós de errado. Os crentes devem fazer isso. Devem se autoexaminar pela graça e à luz do Evangelho, para que Deus os purifique de toda iniquidade segundo o seu poder. Quarto,
O Senhor, quarto e último, o Senhor está ao nosso lado. E por isso, irmãos, Ele é a fonte de toda a bem-aventurança e a certeza de segurança plena, aconteça o que acontecer. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se o nosso filho continuará vivo. Nós não sabemos se o nosso marido continuará vivo. Alguns irmãos da nossa igreja algumas irmãs já tiveram seus maridos recolhidos antes do esperado. Nós não sabemos nada do que acontecerá amanhã. Mas nós sabemos de uma coisa, e basta: que o Senhor está conosco. E tudo o que nos acontecer é para o nosso bem, para a glória dEle. E Ele nos dará força para os momentos mais difíceis. Porque Deus não nos provará além do necessário e além do que nós podemos suportar. E juntamente com a provação, enviará força para que nós fiquemos de pé. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.